Chegando para nossa live, já começando a semana, né? Melhor semana das nossas vidas, nós estamos começando hoje, já declaramos isso, já trazemos essa palavra, né? Dizendo que nós estamos aqui declarando uma canção de vida para o Senhor, nós estamos trazendo bênçãos e paz para Deus, porque nós estamos buscando, né? E buscar a Deus é buscar entregar o nosso coração, sabe? Não é simplesmente sobre as obras, negociadas com Deus, mas o nosso coração para Deus. Nós estamos diante do nosso maior tesouro, que é o coração. E eu não faço as coisas porque Deus vai me dar algo em troca, eu faço as coisas porque eu amo, né? Porque eu verdadeiramente sou filha e amo o Senhor. Quando nós temos essa clareza, a nossa vida caminha por outra atmosfera, né? Eu já declaro hoje para minha vida e para a sua que nós estamos diante da bênção do Senhor, porque nós estamos diante de um Pai amoroso, de um Pai que cuida de nós, que está conosco, né? E glória a Deus por isso, pela bondade e fidelidade dEle. Amém? Nós estamos na leitura de Romanos 5 e vamos deixar o Senhor falar aos nossos corações. E diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado, ele entrou no mundo por um homem, e o pecado pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não era levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, a qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, há uma comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isso é a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com uma consequência do pecado de um só homem. Por o pecado veio o julgamento e trouxe condenação. Por o pecado veio o julgamento e trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação, né? Muitas transgressões foram feitas e a dádiva de Deus veio para limpar tudo isso, tá? Trouxe a justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim, não há só uma transgressão, resultou na condenação de todos os homens. Assim, também nenhum só ato de justiça resultou na justificação que traz vidas a todos os homens. Logo, assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Gosto muito desse versículo, tá? Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reina pela justiça de conceder a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É interessante essa passagem porque ela traz duas frentes, né? Um homem, através de um erro de um homem, veio o pecado. E através da vida de um homem, transbordou a graça. E quantas vezes nós somos canais de Deus na terra? Trazendo para um contexto atual. Quantas vezes nós trazemos o pecado, ou o erro, ou a visão distorcida das coisas de Deus, e muitas vezes nós somos usados para trazer a graça, o amor, a paz, as bênçãos do Senhor, a justificação do Senhor. Então, diante dessas duas frentes, eu começo a analisar que servir a Deus é muito mais do que eu penso ou imagino. Servir a Deus é você estar realmente aliançado com Jesus Cristo e verdadeiramente comprometido em levar isso
mais para frente. O que é levar isso mais para frente? Levar isso onde eu andar, levar isso o que eu falar, levar isso das minhas posturas, das minhas atitudes, da minha maneira de ser. Então tudo isso está ligado. E o que ele diz? Onde habitou o pecado, superabundará a graça, né? É um versículo muito conhecido. E ele diz aqui na minha versão que, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que assim o pecado reinou na morte, também a graça reina pela justiça de conceder a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. E quando é que a gente vê isso? Muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes nós estávamos no pecado, mas nós viemos de ambientes de pecadores, viemos de ambientes errados, de muitas vezes de posturas erradas. E quando Jesus Cristo entra na nossa vida, Ele transforma, Ele reconstrói, Ele transborda sobre nós. Ele faz com que aquela vida que estava em transgressão, aquela vida que estava no pecado, ela transborde a graça, né? E quando nós olhamos para o mover de Deus, pelo agir de Deus, nós sabemos que é muito maior quando eu estou em Deus. E o que nós devemos pedir, pelo menos é o que eu peço, Senhor, continua me dando a direção do caminho certo. Continua me instruindo pelo caminho que eu devo andar, sabe? Endireita as minhas veredas. Me mostre o caminho que eu devo seguir. Me mostre como eu devo agir. Por quê? Porque nós estamos justificados por Jesus Cristo. E quando nós estamos justificados pelo Jesus Cristo, nós estamos diante da palavra de Deus, diante da disciplina de Deus, das atitudes de Deus. Então, muitas vezes, nosso templo, que somos nós mesmos, a nossa vida, ela, por muitas vezes, foi usada para trazer transgressão, para trazer dissensões, para trazer situações ruins. E a partir do momento que nós encontramos Jesus Cristo, a graça abunda sobre nós, a graça abunda sobre a nossa vida, a graça abunda sobre quem nós somos. Então, diante da graça, nós avançamos, nós cremos, nós estamos buscando o Senhor. Então, que hoje nós possamos declarar, Senhor, está transbordando a graça em mim. Eu transbordo a graça, eu estou na graça, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador e eu transbordo a graça sobre mim. E quando eu aceito isso, quando eu recebo isso, a minha postura não é a mesma, a minha forma de caminhar não é a mesma, a minha forma de olhar a vida não é a mesma, porque eu estou, através da palavra, aliançado com o Senhor. Amém? Então, isso que eu quero que você guarde no seu coração, que você receba do Pai a graça que excede todo entendimento, a graça que a favor é merecido, a graça de superabundar nas coisas boas de Deus e transbordar sobre a graça do Senhor. Amém? Que essa semana seja um derramar de graça. Nós declaramos que a bondade do Senhor está sobre nós. E, Senhor, continua, endireitando nossas veredas, nos dando a direção certa, sabe? Não deixe que nós possamos desviar da trajetória, do caminho, da direção que o Senhor tem para nós. Porque não queremos andar, Senhor, segundo os homens, mas queremos andar segundo a Tua palavra. Não queremos andar segundo as coisas da carne, mas queremos andar segundo o Espírito, as coisas do Espírito. Então, nós declaramos que hoje, nessa manhã, nós recebemos a direção de Deus, nós recebemos a instrução de Deus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus para nos dar sabedoria na condução dessa semana, para que nós possamos alcançar o melhor de Deus nessa semana. Amém? Fique com Jesus, que Deus te abençoe poderosamente, que a graça do Senhor esteja sobre ti e que nada venha sair do controle de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui na live comigo, já que Deus abençoe cada um de vocês, cada lar representado, e você que está assistindo a live agora também, que receba o mover do Senhor sobre a tua vida. Amém? Fica com Jesus, que Deus te abençoe e nós vamos ter uma melhor semana das nossas vidas, vai ser incrível. Um super beijo, tamo junto. Simbora fazer acontecer. Fica com Jesus.